Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Educação Financeira 360. Me chamo Amar Rached. No vídeo a gente vai falar sobre depreciação e amortização com um viés um pouco mais prático. Então a gente vai passar por alguns exercícios para consolidar o nosso conhecimento a respeito desse tópico. Então vamos lá. Bom, como de praxe para as aulas de quiz, eu vou deixar aqui o slide parado durante 5 segundos para vocês pausarem o vídeo e fazer as questões. E em seguida a gente retoma e realiza as questões juntos. E lembrando que quaisquer dúvidas que vocês tenham também na resolução das questões, basta deixar nos comentários que assim que possível eu as responderei. Bom, vamos lá. Questão número 1. Então a gente tem aqui uma empresa não financeira que quer entender também se a gente deve incluir ou excluir despesas operacionais quando pensamos em depreciação e pagamento de juros. Quando a gente fala de empresa não financeira, o que a gente está falando? A gente está falando que ela não é um banco ou uma instituição financeira, tá? Por que isso? Porque dado que a gente está trazendo esse aspecto também de pagamento de juros para discussão, bancos possuem, né, na sua receita, obviamente, uma parte que vem do provento de juros que eles conseguem ganhar com a oferta de dívidas que eles têm. Então, a gente quer deixar bem claro que é empresa não financeira que a gente está falando e entender, né, se tanto a parte de depreciação e pagamento de juros é ou não considerado na parte operacional. Quando a gente começa com depreciação, a gente sabe que, pelos nossos vídeos de teoria, a depreciação ela pode ter tanto quando a gente fala em custo operacional como despesa operacional. Custo operacional seria, por exemplo, o maquinário da empresa, então que ela usa na operação, no seu dia a dia e que a gente precisa reconhecer o desgaste desse equipamento. E quando a gente pensa também na despesa operacional, seria, por exemplo, a parte relacionada a computadores do setor administrativo da empresa, que embora não esteja diretamente ligado à operação, faz parte, não seja diretamente ligado à atividade core da empresa, faz parte, né, da operação dela para ela funcionar de uma forma adequada. Então, com isso em mente, a gente entende que esses itens devem ser incluídos, cortando, portanto, a letra C e D. Queria aproveitar aqui para fazer um parênteses também sobre depreciação. Então, a depreciação muitas vezes a gente gosta de ver na DRE de uma forma separada. Então, a gente tem a receita líquida, a gente tira os custos operacionais, chega no lucro bruto, tira do lucro bruto a parte de despesas operacionais para chegar no EBITDA. Então, a gente não tirou ainda depreciação e amortização né, de custo e despesas e chegaria no famoso EBITDA, que é muitas vezes utilizado como uma métrica, por exemplo, margem EBITDA, para medir a eficiência operacional de uma empresa. Então, a gente conseguiria ver o quão a empresa foi eficiente quando a gente desconsidera depreciação e amortização, justamente porque depreciação e amortização não tem um impacto quando a gente pensa em caixa. Né? Então, a empresa não teve de fato uma saída de caixa quando ela depreciou, reconheceu a depreciação de um determinado equipamento. É sim utilizado porque a gente precisa reconhecer, putz, a vida útil do que ela utiliza. Mas quando a gente vê eficiência operacional, a gente gosta muito de ter essa visão EBITDA. Bom, dado esse parênteses um pouquinho longo que eu fiz, vamos agora para a parte de pagamento de juros. Pagamento de juros, ele viria em uma linha na DRE logo depois da gente tirar, né, depreciação e amortização, que a gente chama então de earnings, de EBIT, né, que seria earnings before interest and taxes, e seria essa parte de interests. Então, seria uma linha chamada receitas e despesas financeiras, onde a gente reconheceria essa parte de pagamento de juros. Então, como pela própria natureza que eu falei, vocês veem que isso não diz respeito necessariamente à operação da empresa, mas sim à estrutura de capital de financiamento dela, que ela teve de investimentos. A gente vê, portanto, que esse item deve ser excluído quando pensa na parte operacional, sendo, portanto, a resposta correta o item B. Então, 1B. Passando agora para a segunda pergunta. Qual das opções abaixo melhor descreve o impacto da depreciação de equipamento com vida útil de 5 anos e sem valor residual, usando o método de depreciação dupla crescente, comparando
comparado ao método de depreciação linear. Então vamos começar pelo método de depreciação dupla crescente, que em inglês a gente chama de Double Declining Balance Depreciation Method. A gente vai fazer aqui uma colinha, então a gente sabe que isso daqui é 2 dividido pela vida estimada útil do equipamento, multiplicado pelo custo de aquisição que a gente teve com aquele equipamento, tirando aqui a depreciação acumulada. Perfeito. Então aqui o DDB, e a gente tem que a depreciação linear, ela é um pouco mais simples, ela seria simplesmente, acho que aqui eu fiz um pouquinho errado, seria o custo de aquisição que a empresa teve com aquele equipamento, aquele ativo, né, no caso, dividido pela vida útil esperada desse ativo. Então, por exemplo, no caso, a empresa ter pagado 1 milhão em uma máquina, ela tem uma vida útil de 5 anos, a gente reconheceria uma depreciação em cada um dos anos segundo o método linear de 200 mil. Bom, então, dada essa colinha, a gente pode partir para as alternativas, começando pela letra A. Então, os ativos serão depreciados da mesma forma nos dois métodos. Como a gente viu, isso daqui não é igual a isso daqui, e muito menos vai dar resultados parecidos. Então, a alternativa A está errada, embora a depreciação total no final do período, quando, enfim, já não tem mais valor residual, seja a mesma, isso é diferente ao longo do período. Né? Então, a gente tem o método de depreciação dupla crescente, com uma depreciação mais significativa nos primeiros anos do que o método de depreciação linear. Letra B. A despesa total com depreciação será maior no método de depreciação dupla crescente. Então, como a gente acabou de falar, não será maior, porque quando a gente tiver a despesa total ao longo do período, a de ambos os métodos deveria ser a mesma, que seria igual ao valor daquele ativo. Então a letra B também está incorreta. Indo para a letra C. A depreciação será maior no primeiro ano do método de depreciação dupla crescente. Isso daqui está correto. Então, quando a gente pensa no primeiro ano, não teve ainda depreciação acumulada, né? Então, a gente pode tirar esse carinha aqui e a fórmula ficaria essa daqui. Então, do método de depreciação dupla crescente, que seria 2 vezes o custo dividido pela vida útil esperada daquele ativo. Quando comparado ao método de depreciação linear, a gente vê que isso daqui seria o dobro. Então a gente tem aqui esse 2 aqui, que vai ser maior. Então, portanto, a letra C está corretíssima. Por fim, a gente precisa agora só eliminar a letra D. Então, a perda a ser reconhecida ao remover os ativos no 5º ano usando o método de depreciação linear será menor quando comparado ao método de depreciação dupla crescente. Então, 5º ano, método de depreciação linear. O que acontece aqui? Como a gente falou, o método de depreciação dupla crescente, ele deprecia, né, mais o ativo nos seus primeiros anos. E, portanto, quando a gente olha esse ativo dentro do balanço patrimonial, ele possui um valor menor, correto? Porque a gente já depreciou mais dele. Então, essa parte aqui está incorreta. Na verdade, o método de depreciação linear deveria ser maior. Opa, ficou meio esquisito. Quando comparado ao método de depreciação dupla crescente, quando a gente pensa em reconhecer a eventual perda daquele ativo, sendo, portanto, a letra D também incorreta. Bom, agora para o item 3, a gente vai usar um Excel para nos auxiliar. Aqui a gente tem o mesmo enunciado. Então, no começo do ano, a gente teve essa empresa XYZ que comprou um novo equipamento, que custou 25 mil. A empresa quer utilizar o equipamento por 4 anos e depois vendê-lo por 4 mil reais. E quer entender qual vai ser o gasto de depreciação que ela vai ter no segundo ano ao utilizar o método de depreciação dupla crescente. Então vamos lá. A gente tem o custo do equipamento que foi de 25 mil, certo? E a gente tem que a vida útil do equipamento esperada é de 4 anos. E na verdade eu só preciso dessas duas informações. Essa informação aqui dos 4 mil está aqui só para atrapalhar a gente. Então no nosso primeiro ano, o que a gente tem como, vou até fazer aqui só um espaço, depreciação.
a gente teria, segundo a nossa fórmula, deixa eu deixar uma cola da fórmula aqui. Deixar aqui, vai. A fórmula de depreciação dupla crescente nada mais é do que 2 dividido pela vida útil multiplicado pelo custo de aquisição menos a depreciação acumulada daquele ativo. Então aqui quando a gente vê a depreciação no primeiro ano, ela seria 2 dividido por essa vida útil multiplicado por o custo menos a depreciação acumulada, que no primeiro ano é zero, então a gente não teve nenhuma depreciação por enquanto. Então no primeiro ano temos aqui uma depreciação no valor de 12.500. Já no segundo ano, a gente vai ter os nossos mesmos 2 divididos pelos nossa mesma vida útil de 4, multiplicado agora por o custo, só que agora a gente precisa tirar a depreciação acumulada, que já teve no primeiro ano aqui, de 12.500, sendo, portanto, essa a nossa resposta. Então, no segundo ano, a gente teria um gasto de depreciação a ser reconhecido de 6.250 quando utilizamos o método de depreciação dupla crescente. Bom, gente, é isso para o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro. Quaisquer dúvidas eu reitero que basta deixar nos comentários. E até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.